Pegue seu café que vai começar. Bora. Já tá valendo? Valendo? Oficial. Então agora é a hora da vingança. E hoje eu vou me vingar. Tá Entendeu? entendendo? Não, agora falando sério. A gente conversou sobre várias coisas na nossa última reunião e foi tão legal a nossa conversa que a gente resolveu contar pra vocês, né? Agora a gente vai abrir a conversa pro público. A gente vai contar pra todo mundo a nossa conversa. E é sobre um tema que é uma das coisas que a gente mais fala, que é TDAH, né? TDAH. Mas antes aí, se você caiu nesse canal do além, não sabe quem é cada um que tá aqui, vou se apresentar rapidamente. Eu sou o Brian, sou produtor de conteúdo aqui da Clínica da Georgia, eu nunca sei como falar. Freire. E aqui estamos também com Georgia, neuropsicóloga. E Virgínia, eu sou enfermeira e trabalho com a doutora Jorge, a neuropsicóloga. Isso aí. já estão apresentados, familiarizados, agora vamos meter ficha. Vamos E aí? conversar. Então, como é que começou essa história? Decidindo os temas sobre o que a gente ia falar no Instagram, né? Eu usando a Virgínia de exemplo, porque ela tem TDAH. E daí, Um monte de TDAH. e daí o Brian começou, eu tenho isso. Claro que a gente ainda não fez, não avaliou ele, né? Comenta aí, quer me avaliar? Vocês querem que a gente avalie ele? Daí a gente vai fazer um quadro sobre isso. E aí, o que a gente achou interessante? Que eles falassem o que eles percebem. Então, eu posso entrevistá-los agora e eles vão falar como que eles se sentem com relação ao TDAH, o que eles percebem, qual que é a parte mais difícil, Sim. né? O que eles podem usar e eles percebem que eles conseguem se adaptar, que é legal também. Sim. Que ferramentas, né, que a gente pode usar para ajudar. Uhum. A ferramenta que eu estou usando, que está me ajudando muito, que a gente trabalha com isso também. Depois a gente conta. Depois a gente conta. Bora. Posso começar a perguntar? Bora. Bora lá, se a gente O souber povo quer responder. O povo quer saber. Faltou o microfone. Quando que você percebeu que você tinha TDAH? Quando que você começou a perceber? Na verdade, a gente tem essa dificuldade desde quando a gente nasce, né? A gente vai perceber, não percebe. Eu só fui perceber o TDAH na minha vida na fase adulta. Quando eu comecei a trabalhar aqui, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui, e a gente trabalha com isso também, então eu comecei a me perceber e me ver em algumas dificuldades ou confusões que a gente acaba construindo. Que tipo de dificuldade, Virgínia, que tu percebeu? Ah, Dá um exemplo para o pessoal entender. esquecimento, organização, principalmente para mim, escrever, aí depois você lê e diz, tá faltando, que letra que tá faltando aqui? Tá tudo certinho na minha visão, mas não tá. Por quê? Isso é importante que ela falou, porque o TDAH, às vezes, tem o que a gente chama, às vezes quase sempre, o que a gente chama de comorbidade. Então, no caso da Virgínia, ela tem dislexia também. Ah, tá. Mas aí pra quem, por exemplo, né, eu represento a grande massa que não entende nada de nada. Como é que a gente diferencia uma pessoa que só é esquecida ou só não consegue se organizar de uma pessoa que tem TDAH? Tu consegue responder? Ou não? Se tem esse sintoma, provavelmente tem TDAH. Provável. Qual que é a diferença de um pro outro, Virgínia? De quem só esquece e de quem tem TDAH? Quem só esquece, vamos ver se eu consigo explicar. É uma coisa rápida, você esqueceu e você depois volta. Entendi. O TDAH você não consegue voltar, igual eu estava observando em mim. Não sei os outros, mas, por exemplo, você vai abrir um armário. Você tem o comando de abrir o armário. Pegou o que precisava, vai embora. Não vem a segunda parte. Fecha o armário. Isso já é uma coisa
de organização cerebral mesmo, né? Função. Ou vai lá buscar uma coisa, quando chega lá não lembra, já faz outra, daí... Aí sou eu. Aí volta, daí começa a fazer outra, daí depois tu lembra que tinha que voltar lá, daí já não dá mais tempo. Pega 10 coisas pra fazer, começa a fazer, e aí não termina, porque você começa a arrumar uma coisa, aí você leva pra guardar, aí aquele lugar não está organizado, aí você começa a organizar. Mexe em muitos lugares. É aquela coisa que a gente olha na casa e a casa tá toda bagunçada. Mas por quê? Foi a gente mesmo que bagunçou. Não conseguiu manter a organização. Com relação à organização da casa, é uma queixa que muitas mulheres e mães com TDAH têm, né? Sim. Que ela, não que o homem não organize, mas assim, é uma coisa muito comum que a gente ouve aqui, que elas têm muita dificuldade de fazer uma faxina, por exemplo. Entendi. Porque não consegue fazer uma organização e começar e terminar. Mas só pra gente voltar ali pra fechar esse aspas do esquecer. Dá um exemplo de uma coisa que a gente esquece rápida e uma coisa que esquece, tipo assim, eu acho que eu tenho isso, eu também esqueço, mas uma coisa mais prática. Ok, o que é importante entender como um sinal do TDAH, tá? O esquecimento no TDAH, ele geralmente causa um prejuízo maior, né? Então, por exemplo, você precisa entregar um trabalho, você tem uma data. Geralmente no TDAH, quando ele não é tratado, o que acontece? Ele vai deixar para a última hora para ele poder se atrasar com calma. Não é tão simples assim, né? Não. Ele se desorganiza ali na hora e ele não consegue entregar na data, ou seja, ele vai ter um prejuízo. Ou quando ele tem a impulsividade, por exemplo, o descontrole com dinheiro. Entendi. Que é algo que dá um prejuízo maior na vida dele. O esquecimento normal que a gente tem, ele não vai trazer esse prejuízo tão grande, entendeu? Relacionamento. Aí você tá namorando alguém, um dos dois tem TDAH, já ouvi vários relatos de pacientes que marcam o encontro e a pessoa esquece. Loucura! Loucura! Mas verdade. acontece muito. Troca o dia. Troca o dia. Tá, então a pessoa que... Vamos ver se eu entendi. A pessoa que tem TDAH, o esquecimento vai trazer mais sofrimento a longo prazo. Uma pessoa que, esqueci a chave em casa, volto, pega, ou esqueci o celular, volto, pega. Isso acontece com todo mundo, né? Então tá vendo? Você não tem TDAH, você só esquece as coisas. Se é uma coisa que te traz muito prejuízo e tem muita frequência, porque, por exemplo, se é um dia que eu tô cansada, tô estressada, não dormi direito, eu vou ficar mais esquecido. Entendi. Mas isso não vai ficar assim sempre. Agora, no TDAH, ele tem sempre esses esquecimentos. Tem uma constância. De esquecimento. É uma constância. E ele não percebe muitas vezes. E aí, voltando ali no negócio do procrastinar, né? Que muitos falam em procrastinar. Uhum. Que a gente comentou ali, que tu comentou do entregar o trabalho, né? Sim. Toda pessoa com TDAH, ela procrastina e todo mundo que procrastina tem TDAH? Não. Por quê? A procrastinação, ela é uma alteração frontal do cérebro. Aí a gente entra em outro lugar. Porque essa área aqui da frente da nossa cabeça é a região que organiza as coisas. Tá. Então não é só no TDAH que tem isso. Então no autismo isso acontece também. Tem outros quadros que a procrastinação também acontece. Em situações de trauma, na depressão, né? Então, todo TDAH procrastina, mas nem todo mundo que procrastina é TDAH. Entendi. E aí, voltando lá pra mulher que não consegue se organizar, qual que é a diferença de TDAH pra mulher e pro homem, assim? Tudo. Não. A diferença é que assim, não só no TDAH, mas o que acontece com a mulher? Por uma questão até mais social, a mulher, ela se adapta, não aparece tanto. Entendi. Então, o que a gente vê na realidade aqui na clínica? Um homem, isso, claro, hoje em dia teve muita mudança já com relação a isso, mas, por exemplo, aquela mãe que fica em casa com as crianças, se ela tem TDAH, isso não vai aparecer tanto. Entendi. Porque ela tá num outro contexto. Isso, se ela trabalhar fora, né? Então, como a Virginia falou, ela já trabalhou em outros lugares, em outras épocas da vida dela, só que as habilidades que ela usava lá não requisitavam tanto isso. Entendi.
E daí ela foi perceber o TDAH quando ela veio pra cá, porque ela precisava usar muito a organização e a memória dela, e a atenção também. Então, Sim. se eu trabalho num lugar que não requisita tanto isso, né? Isso vai demorar mais pra aparecer ou vai passar despercebido, entendeu? O homem, geralmente, isso aparece no trabalho ou na escola, né? No atraso da entrega, como você falou. E tem um outro detalhe muito importante, Brian. Geralmente o TDAH na infância, ele tá ligado à hiperatividade, né? Física, aquela criança que não para. E isso acontece muito mais nos meninos do que nas meninas. Então, às vezes a menina tem o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, sem a hiperatividade. E essas meninas demoram muito para aparecer isso, porque elas são quietinhas. Quer dizer, no caso é aquela menina que é mais quieta, aquela menina que não interage muito, que é a quietinha da casa, quietinha da sala. Ela é distraída, sabe assim? Entendi. É a distraída que não dá trabalho. E o menino é o doidão, que quebra, Que não para quieto. Que não para quieto. Então essas duas coisas, vamos falar assim, dentro da sala de aula deve ser observado. Porque, né, porque a menina tá quieta, que ela não tá com dificuldade. Que ela não tá com dificuldade, que ela tá bem. Às vezes não. Às vezes ela tá mais calada quando ela não tá bem. Ó, o diagnóstico tardio aí, hein? Observe as crianças. Não, mas é verdade, porque às vezes, como a Virginia falou, tu acha que a menina ela é quieta, então ela tá entendendo, ela é quieta, ela tá, tipo assim, percebendo e, tipo, às vezes já viajou, tá em outro lugar. Em outro lugar. E aí também tem diferença, né, do TDAH em crianças e TDAH em adultos. Tem, sim, tem diferença. É mais perceptível na criança ou no adulto? A hiperatividade, geralmente, quando a criança vai crescendo, ela vai diminuindo e vai se transformando em outras coisas. Então, se a gente pegar o que é mais comum isso acontecer em homens, mas acontece em mulheres também, tá? Então, a hiperatividade, ela vai se transformando geralmente em impulsividade. E isso pode gerar uma série de sintomas. Não conseguir controlar dinheiro, dificuldade para se manter no emprego, comportamento Está se identificando? impulsivo, alteração de humor, né? Compulsão por várias coisas, comida, sexo, compras, então tem uma... Jogos agora, né? Exato, tem uma tendência maior a vícios, porque essa região do cérebro que controla isso, ela não está funcionando direito, entende? Então, na criança tem essa agitação motora. Quando se torna adulto, vai se mascarando nesses sintomas. No caso, é uma outra forma, é uma agitação silenciosa, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa, ela quer... Como é que ela vai conseguir liberar essa energia? Comprando, vício em alguma coisa... Silenciosa que causa prejuízo, tanto financeiro quanto emocional. E muito. Por quê? Para procurar a dopamina rápida. Isso tudo para sentir um pouco de, vou dizer a palavra prazer, mas tranquilidade, bem-estar. Um alívio, né? Isso tudo para sentir o bem-estar. Porque a gente que tem TDAH, a gente tem uma coisa também que chama baixa tolerância à frustração. E isso pra mulher porque todo mundo, né? Mas pra gente assim, tudo frustra, sabe? Tu faz um negócio, não deu certo, aquilo dói. Você faz outro, não deu certo, aquilo dói. E isso vai causando ansiedade, também leva um pouco a depressão, né? E aí, essa baixa tolerância à frustração, não é que ela tem que ser satisfeita o tempo todo, mas às vezes a gente não encontra na gente uma coisa boa. Entendi. Até porque não tem consciência, né? É porque não tem consciência. Aí, no dia a dia vai. Esquece, procrastina. Então, vai somando essas coisas, isso não vai fazendo bem. Pode acontecer que num determinado momento a gente vai querer compensar. Ou compensa na alimentação, na compra, em muitas outras coisas. Porque o corpo precisa de um bem-estar. Comportamento de risco. Comportamento de risco. O que é isso? Relacionamento tóxico, uso de droga, alta velocidade no alta carro. velocidade. Essas coisas todas. Que doido. Que pô, aquela pessoa, precisa de adrenalina no meu corpo. Sou intenso. Você talvez não seja tão intenso como você acha que você é. Às vezes Isso a é uma intensidade... dica, gente. Quando a pessoa chega e fala assim, eu sou intenso. É a minha personalidade. Às vezes não, às vezes é TDAH. E todo TDAH tem ansiedade, tá? Fica o questionamento. Hoje,
Foi mais ou menos para entender um pouquinho de TDAH. Já surgiu aí a dopamina. O que mais? Como é que é a ansiedade do TDAH? Como diferença aí, ó, ansiedade e TDAH, recompensas rápidas. Como lidar com a procrastinação. Como lidar com a procrastinação. Gostaram? Deixe seu like, se inscreva, continue nos acompanhando que logo mais tem outros vídeos. E é isso, até mais. Tchau, tchau. Bom, né? E eu tava só pensando assim, ó, isso vai dar um corte, isso vai dar um corte, isso vai dar um corte. A cabeça do Ele vai ficar creator. cortando. Eu tava quase escutando a tua cabeça, Brian.